Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui hoje. Claro que movida de muita emoção, porque cada vez que falamos de nossos filhos ou de nossa família, isso sempre mexe muito com as emoções. Principalmente quando esse, qual nós amamos, já fez a passagem. Agradeço ao grupo José Xavier a oportunidade de poder estar aqui, as pessoas que auxiliaram para que eu pudesse estar aqui nesse momento e trazer um pouquinho, vamos dizer assim, da dor que eu passei, mas que na verdade, dando um passinho de cada vez, consegui transformar ela em flor. E hoje trago o livro Viver Além dos Filhos. Na verdade, esse livro ele aconteceu. E eu vou contar para vocês como foi a história. Aproximadamente 25 anos que estudo a doutrina espírita. Sempre em grupos espíritas, auxiliando nas palestras, no estudo, sempre procurando a reforma íntima, procurando melhorar. E na teoria, sempre é muito fácil. A teoria, o papel, aquilo que a gente estuda, ele não nega nada, fica claro ali. Mas transformar isso na prática, quando acontece com a gente, na vida da gente, fica um pouco mais difícil. Eu vou contar o que aconteceu com o Rodrigo. O Rodrigo ele estava no 3º ano da Faculdade de Medicina, em Presidente Prudente, e ele representava a faculdade nos jogos universitários. Ele jogava handebol, xadrez. E em 2012, no dia 14 de outubro, os jogos universitários foram na cidade de Jales. E Rodrigo, assim como outros colegas, foram nesses jogos. E ao voltar dos jogos, era aproximadamente umas 9h20 da noite do dia 14, eu liguei para o Rodrigo saber como estava indo os jogos. Ele falou: mãe, tá tudo bem. Eu já terminei, eu já joguei, né, já fomos bem no xadrez, fomos bem no hand, só não fomos classificados, mas né, não conseguimos o primeiro lugar, mas fomos bem. Só que eu estou esperando os colegas agora. Vamos esperar que tem mais alguns que vão jogar e eu vou dar carona para eles. Então, eu vou esperá-los. Aí eu, tudo bem, filho, né, ok. E ele, a partir de um tempo, ele sempre dizia assim: mãe, amo você. Pai, amo você. E era algo que não era muito comum na nossa família, o falar. A gente sempre se abraçava, dava carinho, mas jamais falava. E a partir de uns 6 meses anterior à passagem dele, ele sempre vinha com essas palavras: mãe, amo você. Então, a última vez que eu escutei meu filho falar foi: mãe, eu amo você. Aí, quando eles estavam voltando, já era umas 10h20 da noite, quando terminou os jogos dos colegas, o Rodrigo estava dirigindo, estava na direção. Do lado dele estava a Mariana, também fazia faculdade, que é de Presidente Prudente. Atrás dele, o Heitor, de Regente Feijó, a Bárbara, de Ponta Grossa, e a Estela, também de Presidente Prudente. Quando eles estavam indo, tranquilos, diz que pararam, abasteceram, né, tranquilo, aquela energia bonita. Inclusive, antes do acidente, eles passaram por um carro de umas colegas que elas falaram assim: Rodrigo, nós estamos com um carro só com meninas. Se por acaso for no pneu alguma coisa, a gente pode se atrapalhar um pouquinho. Podemos ir junto contigo? Ele falou: sim, venham atrás. E, a princípio, elas foram na frente. E deu um tempinho, tá, o Rodrigo disse: não, mas eu vou passar, segundo o que elas me contaram depois. E os 5 buzinaram para elas, que deram um sorriso muito bonito e deram tchau. Passaram. Mais adiante, quando eles estavam um pouco, em questão de uns 10 minutinhos na frente delas, veio um caminhão completamente desgovernado e veio diretamente na pista que eles estavam. O Rodrigo virou a direção toda que ele podia e foi para o acostamento, totalmente para o acostamento. E o caminhão foi em cima deles no acostamento. Bateu do lado do motorista, onde estava o Rodrigo. O impacto foi grande
o carro rodopiou. Quando rodopiou, bateu numa árvore. E foi muito feio ali o que aconteceu, realmente foi bastante grave já naquele primeiro momento. Essas meninas que estavam atrás foram as primeiras que chegaram. Foram fazer o socorro e, como estudavam medicina, foram olhar os sinais vitais e eles já não estavam mais com vida, a não ser a colega de trás, a Estela. Só que como o carro estava muito amassado, elas não estavam conseguindo tirar, não tinha uma força, né, dos meninos. Nisso chegou outro carro e outro, porque eles tinham ido vários colegas e foram juntos e voltaram juntos. E esses meninos quebraram o vidro de trás e conseguiram tirar a Estela. E aí já olharam, realmente, o Heitor tinha sido, ele caiu para frente, na hora do impacto ele foi arremessado para frente e os outros 3 ficaram dentro do carro. E ele estava ali tentando tirar eles dali quando sentiram um cheiro de gasolina. E um dos colegas dele falou, vamos pular fora porque vai pegar fogo. E na sequência, realmente pegou fogo, né? Então os 3 ficaram ali e fizeram a passagem naquele momento. Quando nós recebemos a notícia, a gente fica meio aérea, né? Realmente você não entende o que está acontecendo. Parece uma mentira. Só que os dias foram passando. Por favor, Maria Helena. Ah, tá, Dalia. O dia foi passando e no dia 16 de outubro, para amanhecer do dia 17, era 2 dias praticamente que nós não conseguíamos dormir, nos alimentar direito, porque não sabia direito o que tinha acontecido. É uma coisa que mexe muito conosco e dói a nível de alma. Eu nunca sentia dor de alma antes. Dessa vez eu senti que era toda a energia que faz parte do nosso ser que doía. 4 horas da manhã, eu acordei. Quando eu abri os olhos, visto que há muito tempo eu já ajudava nos grupos espíritas, na parte de socorro, né, ajudando os irmãozinhos que faziam a passagem, eu abri os olhos e naquele momento eu vi uma energia muito linda vindo em minha direção. É como se fosse bálsamos de luz, de proteção, e me trouxe uma calma que eu não consigo colocar em palavras para vocês. Eu não consigo decifrar essa energia maravilhosa que veio. É como se eu desdobrasse. O meu corpo físico ficasse ali e o corpo espiritual realmente ele elevasse. E naquele momento, com aquela energia, uma energia muito linda, eu escutei a voz do meu filho, do Rodrigo. Ele disse, socorro, me tirem daqui. Aí naquele momento eu também não quis mexer, eu não queria perder nada do que estava acontecendo, porque era muito além do que a minha inteligência ou a minha percepção poderia decifrar. Aí novamente eu escutei assim, Gui, que é o irmão dele mais velho, né, meu filho mais velho, Gui, pai, mãe, me tirem daqui. Aí eu falei, 2 dias após a passagem dele, muitas vezes trabalhei, como falei, no socorro de irmãos em casa espírita. Mas aquilo para mim estava sendo assim, além de ser algo que eu nunca havia vivenciado, porque era com o meu filho, eu estava além do que eu sentia no corpo terreno. E nesse momento, eu fui transportada para um outro lugar. Eu estava com os olhos abertos e eu não queria me mexer, para que eu percebesse tudo o que estava se passando ali e pudesse entender aquilo tudo, porque estava muito difícil essa dor, essa saudade. Nesse momento, ele chamou uma 3ª vez. Mãe, você que entende dessas coisas, me tire daqui. Porque desde pequenininho, desde quando eles eram pequenos, a gente sempre estudou o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente fazia o Evangelho no lar. E aí, os livros espíritas, ia no passe, assistia a evangelização. Então, ele tinha todo esse conhecimento também. E quando eu cheguei nesse momento, que ele disse, mãe, você que entende dessas coisas, me tire daqui, eu visualizei um pronto-socorro menor que essa sala, e tinha uma energia divina maravilhosa. E eram várias macas, umas colocadas do lado da outra,
E elas tinham uma luz muito diferente. Elas tinham em volta delas uma luz tipo um dourado. Na cabeça girava para baixo, nos pés girava para cima. Ela tinha uma energia, essas macas. E aquela que estava na minha frente, eu senti o espírito do Rodrigo, a energia dele ali. E quando ele disse por essa última vez, né, mãe, você que entende dessas coisas, me tire daqui, eu falei, eu não posso. Eu não sei, sinceramente, de onde é que eu tirei forças nesse momento. Mas eu senti que eu tinha que fazer isso por ele, porque a missão dele havia sido cumprida. Era o momento da passagem dele. Só que aquela emoção foi tanta que eu comecei a me mexer. Comecei a me mexer e a ansiedade misturada com saudade e tudo mais, eu perdi aquela visão. E nesse momento veio uma comunicação, alguém lá me dizendo assim, você quer entender melhor isso tudo? Aí eu falei, eu preciso entender. E nesse momento eu vi na minha frente um túnel. Como muitas pessoas relatam, quando fazem a passagem, quando estão doentes, esse túnel. Era um túnel violeta, e eu sentia assim que ele ia longe. E quando eu olhei para o lado, eu visualizei o Rodrigo, com uma energia muito bonita, e era uma época medieval, era uma outra vida. E senti, ele estava montado num cavalo, a energia dele era muito linda, e ele sorriu para mim. Aí, naquele momento, eu realmente não consegui mais fixar em nada, não pensei mais em nada, chorei e não consegui mais ficar naquela energia. Aí passaram-se alguns momentos, tal, acabei adormecendo. No outro dia, eu levantei e senti algumas coisas, sabe? Eu comentei com meu marido que tem coisas na vida que realmente acontecem e que nós já sabíamos que ia acontecer lá no nosso íntimo. Foi combinado antes de nós virmos para cá, através do processo da reencarnação. E a partir daí tudo começou a ter um outro sentido. Porque transformar, como eu falei para vocês, aquele conhecimento que se tem da doutrina para a prática, quando acontece na família da gente, é muito difícil. Porque quando nós olhamos a questão da morte, da passagem, sempre parece que ela é longe, sempre parece que é com outro. Mas quando é com o filho, com o marido, com uma esposa, pai, mãe, irmão, é na casa da gente, tudo fica um pouco mais difícil, né? Início das psicografias. Após esse período, aproximadamente uns 7 a 10 dias depois, eu procurei me interiorizar bastante. Do meu lado tinha uma amiga que o filho também havia feito a passagem. E ela disse o seguinte, nesse momento, o melhor, é como se falava antigamente, é viver o luto. Né? Eu acho a palavra luto um tanto quanto pesada. Mas eu vivi uma interiorização. Eu procurei elevar cada vez mais meu pensamento, procurar livros que edificavam, conversar com pessoas que eu amava, estar próximo de quem eu amava, para que eu tivesse realmente força para a caminhada. E nessa situação, nesse dia, aproximadamente uns 10 dias após esse momento que eu tive com o Rodrigo, eu deixei um rádio tocando umas músicas MPBs, umas músicas elevadas, e tocou uma música que o Rodrigo gostava muito de tocar. Ele não tocava muito violão, mas aquela música ele gostava muito, que era Garotas, garotos não resistem aos seus mistérios. Ele tocava para as meninas, para o grupo, né? E aquela música veio muito forte, porque eu senti, até aquela foto primeira aparece ele tocando violão, eu senti a presença dele. E sentindo a presença dele, me veio uma vontade tão grande de escrever, mas tão grande de escrever, que eu não consegui controlar. É o mesmo que quando se a gente tivesse assim, muita sede, muita fome, que não consegue mais controlar, foi dessa forma. Eu peguei o que estava próximo, alguns papéis, peguei a caneta e comecei a escrever. Eu não sabia o início, eu não sabia o meio, eu não sabia o fim. Mas a energia era muito linda e novamente me transportou para um outro lugar, para uma outra energia. E assim eu comecei a escrever e naquele momento
foi mais ou menos umas 20 e poucas páginas, quase 30, em meia hora, em 20 minutos. Visto que eu não sabia o início, não sabia o meio, não sabia o fim do que estava escrevendo. E passaram-se alguns dias, mais algumas mensagens chegaram. E os amigos da Casa Espírita, lá de Três Etilhas, da região, também tem Videira ali também, que teve uma época que nós moramos lá, participamos do grupo lá. Então, muitos amigos espíritas sentiram essa vibração e falaram, mas isso aqui você tem que levar adiante. O que você vivenciou aqui é importante, né? Porque em toda a família existe a passagem, existe o vazio que fica. E como viver após isso? Aí começamos a organizar o material e disso aconteceu o livro Viver Além dos Filhos. Então, ele não foi planejado conscientemente, ele aconteceu. Conforme essas mensagens do grupo espiritual Lafayette, é um grupo de muita luz que nos acompanha lá no Grupo Espírita em Santa Catarina. Eles sempre nos traziam algumas mensagens, mas nunca psicografia. E ali era a mensagem deles. Também as mensagens, as psicografias do Rodrigo estão no livro. E eu também coloquei alguns sentimentos enquanto mãe, que tem a visão espírita, que sabe que existe uma vida pós-vida. E muitas coisas para mim começaram a fazer sentido. A morte, que eu acho muito pesada, que até depois eu vou falar com vocês, a palavra morte eu acho muito pesada, mas essa passagem me fez observar o quanto nós somos frágeis nessa vida. Quanto a nossa passagem é rápida. Independente se vive 1 ano de idade, se vive 15, se vive 20, que era a idade do Rodrigo, se vive 80, se vive 100. Para a eternidade, para a evolução nossa do ser humano, é muito pouco tempo. E comecei a pensar, puxa, de algum lugar a gente veio. Onde é que nós estávamos antes de estarmos na barriga de nossas mães? E para onde realmente nós vamos quando fizermos a passagem? Então, caiu a ficha, como se diz, né, o ditado, de que é só aquele período do tempo que se vive. Então, por que não viver melhor? Por que não tentar viver melhor? E naquele momento eu pensei assim, como mãe, essa saudade, essa falta dele, vai ficar sempre comigo. Mas eu tinha 2 opções. Ou eu me afundava nessa situação, ou eu reagia, buscando na fé, no conhecimento da doutrina espírita, que eu já conhecia, me dedicando cada vez mais a ela, no aprendizado que a vida traz, transmutar isso, como eu falei, da perda, né, em flor de amor, na ajuda, e mostrando que bom que a gente, de repente, desperta para isso e vê que tudo passa muito rápido. E que devemos aproveitar cada momento de nossas vidas, fazendo bem, buscando evoluir, buscando aprender, porque daqui a pouco é nós fazendo a passagem. Então, das 2 opções, eu optei pela segunda. Em vez de me afundar, eu disse, eu vou fazer por mim e vou fazer pelo Rodrigo. Inclusive, porque ele nos deixou uma experiência de vida muito bonita. O maior sonho dele era montar um hospital espírita. Ele sempre dizia que não tem como cuidar só do corpo físico, que temos que cuidar do corpo espiritual, porque esse é a ligação com o plano divino, com o plano do Criador. Esse é a ligação com as outras vidas que tivemos, que nós viemos e para as quais nós vamos. E que também ele falava que alguns pacientes iam lá no ambulatório para eles atenderem e estavam falando que estavam com dor de cabeça. Mas a dor, na verdade, estava no coração, nas emoções mal resolvidas, ou na falta de entender o quanto essa vida é maravilhosa, o quanto ela é bonita e o quanto podemos torná-la cada vez melhor. Então, o sonho dele era montar esse hospital espírita, né? Então, é algo que ficou muito claro, como eles já estavam preparados nesse momento dessa passagem. Inclusive, o Heitor e a Mariana, esses 2 que também colegas dele, amigos dele, que fizeram a passagem com ele, eles trabalhavam num hospital
como médicos da alegria. Inclusive, eu sei que aqui, né, tem o grupo do pessoal jovem, né, que também vai nos hospitais, leva alegria para as crianças. Fiquei sabendo. Isso é muito bonito. Talvez quem faça isso não sabe a dimensão do quanto está ajudando. Mas para uma criança que está doente lá, aquilo é muito importante. Aquilo ajuda no processo da cura. E a Bárbara, a moça também que fez essa passagem, que é de Ponta Grossa, ela colocou no Face dela o seguinte pensamento: que a morte era mais difícil para aqueles que ficavam. Que para quem ia para o plano espiritual, para quem voltava para a casa do Pai, era mais fácil. Por quê? Porque quando volta para a casa do Criador, para aquele que nos inventou, vamos dizer assim, aquele que nos criou, que nos deu a vida, nós estamos em casa novamente. E aí eu fiquei pensando, puxa, que bom que é assim, né? Que se é para sofrer, a gente com jeito de mãe, né? Que seja a gente e não seja o filho, né? Então isso me acalmou. Eu disse que bom, né? Que ele então vá bem e vamos procurar ficar bem para que ele fique bem onde ele estiver. E algumas mães vieram me procurar, alguns pais, justamente por conhecer da doutrina espírita. E muitos desesperados, né? E muitas vezes eu falo, olha, o telefone, ele não toca só de lá para cá. Ele também toca daqui para lá. Como assim? Muitas vezes, muitas não, sempre, quando nós vibramos coisas positivas, elevamos nosso pensamento em oração, em coisas boas, vai chegar até aquele que amamos. Agora, o desespero, eles também vão sentir, a não ser que naquele momento eles sejam, vamos dizer assim, protegidos para não sofrer esse desespero, para não sentir que a família está desesperada, né, e não veem o que está acontecendo. Mas a importância de nós estarmos bem para aqueles que forem estarem bem. A paz daqueles que foram depende da paz daqueles que ficaram, né? O aprendizado, enquanto seres humanos não tomamos consciência de que realmente morremos, né? O aprendizado é único e universal. Cada um aprende nessa vida o que é realmente necessário para a sua evolução. Com a passagem do Rodrigo, também entendi que todos têm, vamos dizer assim, algo que tem que passar para o seu aprendizado, para a sua evolução, mas eu aprendi na prática, porque a doutrina espírita já nos ensina, nós já sabemos isso. Mas eu percebi que todos os aprendizados que ele teve durante a vida terrena, que ele passou conosco, quantas coisas ele aprendeu e quantas ele ensinou. Aí eu senti a importância de nós, como sociedade, de cada um fazer a sua parte. Porque se nós estamos na família que estamos, não é por acaso. Se trabalhamos em algum lugar, não é por acaso. Tudo na nossa vida, nós combinamos antes de virmos para cá. É um processo da reencarnação. Ao reencarnar, nós aceitamos isso. E tem esses pontos já combinados antes, os quais nós vamos passar. Temos o livre-arbítrio para fazer a diferença nesses momentos, como agora que estamos aqui, de aprendizagem, de procurar ampliar um pouco a visão. Porque muitas vezes ficamos naquela nossa vida, olhando somente o que passa conosco na rotina e não olhamos esse universo maravilhoso que está aí. Essa vida linda que está aí. Né? Então, é algo que nesses momentos de muita dor, como eu falei, faz com que a gente amplie um pouco a visão ou não. Né? É novamente o livre-arbítrio. E o importante é a gente sempre procurar dar mais um passinho para conseguir ampliar essa visão. Senão, realmente, a gente não consegue, fica bem mais difícil. De volta ao lar eterno. A palavra morte, para muitos aqui na Terra, significa que algo acabou. Porém, hoje sei que é somente uma viagem de volta para a nossa verdadeira casa. Somos seres espirituais vivendo uma experiência material.
Quando falavam assim, antigamente da palavra morte, nossa, eu achava aquilo tão pesado, tão escuro, o fim de tudo, acabou, não tem mais nada, enfim. Mesmo tendo conhecimento da doutrina espírita, eu achava ela pesada, eu achava que o processo da morte, o passar da vida terrena para a vida espiritual, essa passagem, morte, que era assim. Com toda essa passagem do Rodrigo, desses jovens, conversando com outras famílias, eu percebi que a morte, na verdade, ela é algo sublime. Ela traz a libertação. Nós voltamos para a casa do Pai. Ainda mais o Rodrigo, os amigos dele, com a energia que tinham, uma energia bonita, né? Eles fizeram a passagem. Então, essa palavra não combinava mais. Porque aqueles que nós amamos, da nossa família, que foram, que nós conhecemos a essência, que nós conhecemos o ser que são, o espírito que são, a gente sabe que eles estão num lugar, vamos dizer assim, melhor do que nós. Porque a doutrina espírita nos explica, esse aqui, a Terra, é um planeta de provas e expiações. Então, a todo momento vamos ser testados, vamos ter expiações, vamos ter dificuldades, para ver como é que nós vamos conseguir passar por essa prova. Vamos conseguir a nossa evolução para um mundo melhor, para uma reencarnação melhor ou não. Então, tudo isso ficou muito claro para mim nesse momento. Porque nesse desdobrar da minha essência, do meu eu fiquei muito sensível, né, muito mais receptiva a todas essas imagens e mensagens que vinham. Vida após vida. A certeza da vida após vida é um acalanto para o coração. Sossega a alma e faz sentir a grandeza em tudo que existe, em tudo que vivemos, sentimos e intuímos, pois há algo mais amplo que os nossos olhos carnais não conseguem decifrar. Se nós pensarmos na vida terrena aqui, fica fácil nós estarmos olhando agora, um ao outro, olhando o ambiente, tudo fica próximo dos olhos carnais. Agora, se nós quiséssemos olhar a essência de cada um, o espírito que cada um tem, somente com o olhar do coração, com o olhar do espírito. E esse é o que nós realmente somos. Porque o corpo físico que nós temos, composto de ossos, pele, órgãos, esse vai ficar aqui. Esse é material. Agora, o ser que nós não enxergamos com os olhos carnais, mas é que aquilo que realmente nós somos, o espírito que nós somos, este sim. Esse nós vamos conseguir enxergar com o olhar também da alma, com o olhar do coração. E tudo isso faz ver assim, o quanto infinito é tudo isso, o quanto é interno a nossa vida e o quanto nós podemos fazer a nossa vida valer a pena, independente das dificuldades ou não. Porque Deus é Pai de todos nós. E como Pai, Ele quer o melhor para nós em todos os momentos. Então, quando a gente acha assim, que não vai suportar aquela dor, que a dor está muito forte, aí vem a espiritualidade e nos traz o acalanto, e nos traz a direção. O importante é a gente buscar, né? Bate na porta, que a porta vai se abrir. Sabemos que existem momentos em nossas vidas que são combinados antes do nosso nascimento terreno, e alguns fazem parte do nosso livre-arbítrio. Já havia comentado, né? Então, esse processo de reencarnação foi escolhido por nós. O que realmente nós queríamos passar? Qual é o aprendizado que queríamos levar dessa vida? Analisando, depois do que passou pela minha família, quando eu olho a passagem do Rodrigo, eu percebi o quanto é difícil passar por essa missão ou por esse aprendizado. Porque na cabeça da gente, no normal, seria os pais irem antes que os filhos, e não os filhos antes que os pais. Então, é um aprendizado que eu disse, puxa, nesse processo reencarnatório, como é difícil, né? Quando a gente está aqui, colocar em prática aquilo que a gente realmente se predispôs.
mas com fé a gente consegue. E falando nisso, nessa situação de reencarnação e de missão, aproximadamente um mês antes da passagem do Rodrigo, o meu marido sentiu que isso iria acontecer. Nós estávamos dormindo e ele acordou durante a noite, não estava bem, e ele falou para mim: eu não estou bem. Eu falei: o que aconteceu? O que está acontecendo? Nós vamos perder um dos filhos. Eu disse: como assim? Ele falou: eu não estou bem, eu estou sentindo que um dos filhos vai fazer a passagem. Falei: Hamilton, você sonhou, vamos fazer uma oração, vamos deixar transmutar isso aí não são pensamentos seus. Só que, como ele não estava bem, ele procurou ajuda de uma profissional. Ele foi numa psicóloga, que é conhecida nossa, mas não é do grupo de amigos. Exatamente um mês antes da passagem do Rodrigo. E ele chegou, ele é médico, né? E chegou e disse para ela: olha, eu não estou conseguindo trabalhar direito. Isso não me sai da cabeça. Eu tenho comigo a sensação que um dos 2 filhos vai fazer a passagem. E ela, né, fez todo um trabalho psicólogo, a gente também pediu ajuda ao grupo e tal. E depois se constatou, visto que era uma terceira pessoa, né, que não sabia de nada. Então, como esses processos reencarnatórios e a missão de cada um termina exatamente onde tem que terminar. E a gente entendeu isso. Justamente por esse momento que nós sentimos, eu não senti nada, quem sentiu foi ele, né, que o Rodrigo iria fazer a passagem. E o Rodrigo, uma semana antes, ele estava deitado no quarto dele e chamou o irmão dele, o Guilherme. Guilherme, vem cá, Guilherme, vem cá. Falou: pô, aquela linguagem deles, né? Pô, cara, o que foi? Não sei o quê, tá gritando aí. A avó está aqui no quarto comigo. É a avó paterna, a mãe do meu esposo. O Rodrigo viu ela no quarto uma semana antes da passagem. Daí ele disse: mas eu vi, a avó estava aqui. Daí o Guilherme: não, Rodrigo, você sonhou com a avó. Você teve um sonho com a avó tal, e de repente vamos rezar para a avó estava junto com a gente para nos abençoar, alguma coisa assim. Não era a avó. Passou aquela noite, ele me ligou no outro dia e disse: mãe, a avó estava aqui no quarto comigo. Mas eu também, a gente nesses momentos nem se liga, né? Como se diz, ou nem quer se ligar. Aí: mãe, é possível, eu vi a avó, né? E a avó já tinha feito a passagem há bastante tempo. Aí eu disse: filho, quando é permitido e se tem o merecimento, as pessoas que já foram, que já fizeram a passagem, vêm auxiliar os que estão aqui. Isso é natural, a gente sabe que isso acontece. Na medida que é permitido, aqueles entes queridos que amamos vêm nos auxiliar. De repente a avó estava próxima, né? Para auxiliar vocês, para estar junto com vocês, abençoando vocês e coisa e tal. E realmente, depois nós entendemos que a avó veio preparar ele mais para o momento da passagem, né? Então foram todos sinais que acontecem na vida da gente e que nós achamos que não é bem assim. Mas eles existem. E quando se acontece uma passagem de qualquer ente querido que nós temos um contato maior, depois a gente começa a juntar como se fosse um quebra-cabeça, as pecinhas, e fica claro que realmente era aquele momento, era aquela hora, estava tudo pronto para ir, né? E numa das psicografias do Rodrigo, ele comenta que exatamente há 1 ano e meio, o espírito dele já estava se preparando para essa passagem. Tanto que ele buscou cada vez mais a espiritualidade, tentou ajudar os colegas na faculdade. E também isso me veio como aprendizado, né? Que bom que o nosso ser, o nosso espírito, ele sabe a hora que nós vamos. Mas Deus é tão maravilhoso, tão divino, que não traz na consciência física essa hora. É agora, falta 1 ano, falta 2 anos. Não. Nós nos preparamos espiritualmente, mas o corpo físico não fica sabendo. E isso é muito bom, porque imagina o desespero que ficaríamos. Mas inconscientemente, eles realmente vão sentindo, né, esse momento da passagem. O que se faz necessário é a mudança interior, de vibração, olhar o mundo com amor,
fazer a diferença onde moramos, na família que temos, no trabalho e no grupo de amigos. Essa mudança interior que nós falamos, a reforma íntima nos grupos espíritas, como realmente ela é transformadora, como ela é importante nas nossas vidas. Vai realmente fazer essa vida aqui valer a pena. Cada dia nós temos 24 horas por dia, temos um monte de coisa para fazer, mas e olhar o ser humano que realmente vale? Muitas vezes a gente fica correndo atrás das coisas materiais e esquece a essência que somos, ou a essência daqueles que estão próximos de nós são. É um eterno aprendizado, o se reformar, o ser cada vez melhor. É um eterno desafio, ainda mais para nós que somos espíritas. Eu não sei como é aqui em Três Lagoas, mas deve ser que nem lá em Santa Catarina. Quando se fala assim, aquela pessoa é espírita, ou estuda a doutrina espírita, parece que há um respeito maior perante isso. Porque sabe que o espírita está sempre procurando essa reforma e entender, mesmo numa dor tão doída, procurando entender o aprendizado. Como no caso, a nossa família e quantas outras fizeram também. E outras religiões, as outras crenças, às vezes não, né? Agora nós, como os espíritas, é espírita, olha a responsabilidade. Visto, lógico, que tem pessoas maravilhosas em todas as religiões, em todas as crenças, em todos os lugares. E, no final, como diz, o aprendizado é único, mas é para todos. Todos vamos aprender alguma coisa. Mas essa reforma íntima é importante para que a gente se sinta melhor, não leve coisinhas pequenas para o dia a dia que não vale a pena. Eu, assim, fico muito, muito tranquila e muito feliz, porque a gente sempre esteve junto com os filhos, né? E a gente sabe o quanto é importante a família. Teve alguns amigos da minha irmã, da Renata, né? Que faz parte desse grupo, que falaram, disse assim, puxa, que bom que você vem falar do seu filho, a família é tão importante, e eu também acho, a família é a base de tudo, né? Pela família que nós estamos aqui. Inclusive também a minha mãe está aqui hoje falando em família, né? Veio comigo, né? Meus sobrinhos, a Natália e o Henrique. Então, é tão bom estar perto deles, a gente mora tudo meio longe, né? Mas a família é o elo, é a base de tudo. Rodrigo e os 3 amigos foram testemunhas de que se pode viver nesse planeta uma forma digna, com objetivos, vivendo a delícia da mocidade de uma forma responsável. Seres perfeitos? Não, pois a perfeição não é deste mundo. São jovens comuns, iguais a todos, mas que nos deixaram sabedoria e saudade em nossos corações, demonstrando a divindade da vida em todas as suas realizações. O Rodrigo tinha essa questão da caridade bem avançada, bem desenvolvida. E conversando com muitas mães, muitos pais, eu percebi como esses jovens que fazem a passagem cedo, eles têm essa ânsia de viver e viver intensamente, de ajudar, de fazer vários esportes, de estudar bastante coisa, de poder ajudar as pessoas. O Rodrigo, mais os 3 colegas que fizeram a passagem, tinham esse perfil. Eram jovens que realmente faziam a diferença aonde eles estavam. Inclusive, eu gosto de fazer uma passagem que eu sei muito linda do Rodrigo, e para mim, assim, aprendi muito com ele. Na região onde nós moramos é muito frio. De manhã cedo lá, a geada toma conta, fica tudo branquinho. Até neve, né? Tem no inverno. E nós estávamos indo para casa, paramos num lugar para fazer lanche, e era uma noite muito fria. Estava o Rodrigo na direção, eu do lado, e um rapazinho, um menininho, não sei como vocês chamam aqui, um molequezinho, né? Bateu na janela do vidro e pediu uma moedinha, um dinheirinho, alguma coisa, né? Uma esmola. Aí o Rodrigo tirou ali as moedinhas que estavam, deu para o menino, só que estava muito frio lá fora, já era noite, estava muito frio. E o menininho tremendinho assim, sabe, dava para ver assim, não sei como é que era a situação dele, da família dele, se tinha fome ou não tinha, mas dava para ver que ele era muito carente. E ali pedindo e tal, aí ele deu a moeda e disse assim, mãe, eu vou tirar minha blusa para ele, eu vou tirar meu moletom. Eu estou quente aqui dentro do carro, aqui dentro está quentinho. Agora ele está passando frio lá fora. Né? E a blusa foi tirada, né? Quer dizer, ele quis dar a blusa para o menino que ele estava usando. Disse assim, puxa, depois eu olhei,
que espírito que estava do meu lado, né? E quanta coisa eu pude aprender, realmente aprendi. E assim são as pessoas que estão ao nosso lado, assim somos nós. Quanta coisa temos para aprender e quanta coisa temos para ensinar, né? Sempre é assim, a vida é assim, é um dar e receber. E no último dia que ele participou de uma prova na faculdade, ele passou no celular para todos os colegas a oração de São Francisco de Assis, que ele gostava muito de São Francisco de Assis. E aí, para desejar uma boa prova, porque a prova era difícil, e ele passou. Aí, quando eu me encontrei com os amigos dele, jovens muito queridos, aqui de Prudente, de todos os lugares do Brasil, mas que faziam faculdade aqui, eles me mostraram, vários deles me mostraram. Eles chamam de tia. Tia, olha aqui, ó, qual foi a última mensagem que o Rodrigo me deixou. Estava lá gravada a oração de São Francisco de Assis. Então eu pensei assim, eu digo, puxa, como a gente pode fazer a diferença em gestos tão pequenos? Porque quando se fala em caridade, a gente pensa em dar o pão. E é importante dar o pão para quem tem fome, com certeza. Mas e a palavra amiga? E o conselho amigo? E o carinho? E o abraço? E o dar o ombro para chorar? Outra coisa assim, ó. Quando se perde alguém que a gente ama muito, não tenha medo de chegar nas pessoas que passaram por isso. Nós somos seres humanos, a gente precisa de carinho, a gente precisa de abraço. Tinha pessoas que depois me falavam assim, o que eu percebia, dizia assim, ai, eu nem vou chegar perto porque eu não sei nem o que dizer. Eu entendo, mas não precisa dizer nada. Nesses momentos, quando a gente perde alguém que ama, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, seja quem for, que todo mundo tem na família alguém que já fez a passagem. Não precisa dizer nada. Só se coloca do lado, dá um carinho, dá um abraço, né? Até quero agradecer a Zizi, não sei onde é que ela está aqui. Não sei onde é que ela sentou. A Zizi, ela é de Presidente Prudente, é uma professora da universidade, que ela está hoje à noite aqui conosco. E reuniu as mães e foi lá levar um livro espírita para nós, conversou muito conosco. Né? Ah, ali está a Zizi. Obrigada. E assim foi, para nós foi muito bom, né? Porque a gente fica perdido, ao mesmo tempo a gente voa nos pensamentos, depois a gente volta, tal. Então é isso que precisa, né? Não precisa falar mais nada, mas não fujam, não tenham medo de ser gente, não tem medo de chorar. Qual é o problema de chorar? Se chorar, seca as lágrimas, vamos adiante. Nós somos gente, nós somos humanos, né? E a saudade vai ficar mesmo, né? Não tem nada que vai trazer, vamos dizer, quem amamos de volta. Nós é que vamos nos encontrar com eles. E é assim que eu consegui superando essa fase. Sabendo que um dia eu vou lá. Então, cada dia eu vou dar um passinho para ser merecedora, para ir ajudando, fazendo a minha parte, para poder chegar próximo aonde o Rodrigo está, fazendo a minha parte também. Flores plasmadas pelo Rodrigo. Após essa passagem da psicografia, aí que eu falo do telefone. Eu senti, aproximadamente uns 6 meses depois da passagem dele, novamente também com os olhos abertos, eu visualizei, toda manhã vinha ao meu encontro algumas flores, mas eram umas flores que não tinha aqui na Terra, um colorido diferente, uma luz diferente, até perfume eu sentia, era muito lindo. Mas na hora eu não me toquei, eu acordava de manhã, e como se viesse em minha direção aquelas flores. Eu digo, puxa, que coisa mais linda, né? Aí, se passou mais um dia de novo, se passou mais um dia. Daqui a pouco eu me toquei. Eu disse, puxa, é o Rodrigo que está me mandando essas flores. Aí senti a energia dele mandando. E depois de aproximadamente uns 15 dias, a última coisa que ele mandou foi um coração. E eu senti aquela energia todo dia pela manhã, eram muito bonitas. Aí eu pensei comigo, poxa, se ele está mandando de lá para cá, eu também posso mandar daqui para lá. E comecei a pensar assim, coisas boas para ele. Escutava uma música que ele gostava, mentalizava bem aquela música e mandava. À noite, antes de dormir, mandava minha bênção como mãe para ele. E uma paisagem bonita que eu via na rua, eu mentalizava bem e mandava para ele, né? Tipo violetas na janela, né? Levar até ele. E o interessante foi, conversando ontem com uma amiga da minha irmã, da Renata, ela disse, eu vou contar uma coisa para você, nem sei se ela está aqui agora nesse momento, mas
Ela disse, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu perdi o meu filho, ele fez a passagem, e quando ele completou 15 anos, eu falei, puxa, é uma data muito especial. Eu vou mandar flores para ele. Aí ela imaginou um monte de flores, flores de todas as cores, todo tamanho, mas eu quero todas as flores desse planeta para ele. E mandou, e vibrou, e aquilo com uma energia, né, de plasma, né, plasmadas, né, uma energia de luz, passou. E ela ficou tranquila. No outro dia, veio a moça que ajudava ela nos afazeres da casa, né, a Tata, a empregada que ajuda ela, e chegou e disse, dona fulana, eu sonhei essa noite com a senhora, a noite inteira. Nunca tinha sonhado com a senhora. Ela falou, o que você sonhou? E sonhei com o seu menino também, que eu nem cheguei a conhecer. Ué, mas que sonho que foi esse? Eu sonhei que a senhora mandou um monte de flores para ele, que ele estava cheio de flores e que estava acima do joelho, não conseguia nem caminhar de tantas flores que a senhora mandou para ele. Eu falei, ó, as comprovações, né? Então, o telefone toca de lá para cá, mas nós podemos mandar vibrações. Se for do merecimento, vai chegar até ele. E uma mãe também, uma amiga nossa, da cidade de São Joaquim, lá perto, lá em Santa Catarina, um dia ela estava com muita saudade do filho dela. Aí ela disse assim, para o outro filho, ela disse, olha, também para mim foi uma prova muito grande. Ela disse, se teu irmão está bem, e se ele me ouve, ele vai dar um jeito de se comunicar. Eu quero ver o nome dele escrito nessa areia, estava caminhando à beira-mar, nessa areia da praia. Eu quero ver o nome dele. Ah, mãe, disse o outro, não é bem assim, mãe, né? O filho protegendo, tal. Ela disse, não, eu sei, eu sinto no meu coração de mãe que ele vai dar um jeito de se comunicar. E caminharam mais um pouco, daqui a pouco ela viu escrito no chão a palavra, o nome Marcelo. Era o nome do filho dela. Lógico que não foi ele que veio escrever, né? Algum menino escreveu o nome dele, alguma menina escreveu o nome do namorado, mas enfim, fechou com o nome. E assim tive várias conversas com várias mães e pais, como eu falei do meu marido, né? Que tem esse contato muito próximo daqueles aqueles que amamos, daqueles entes queridos, né? Que fazem parte da nossa família, que amamos. Então, antigamente se falava assim, né? Ah, mas não deve nem falar, tem que deixar descansar. Era o que se falava, né? Hoje nós sabemos que não. Que o telefone toca de lá para cá e também pode tocar daqui para lá. Que nós podemos mandar amor, carinho e proteção. Porque um dia nós também vamos fazer a passagem. Nós também não vamos ficar para semente. Pode ser que esteja perto, pode ser que esteja longe, mas vamos fazer valer a pena o momento que estamos aqui, né? Existem várias moradas na casa do Pai, Jesus Cristo. Acho que a maioria de vocês já teve a oportunidade de assistir o filme de Chico Xavier, né, O Nosso Lar, onde mostra exatamente o momento do socorro, como se prepara para uma nova reencarnação. E isso foi uma mensagem do Grupo Lafayette, né, afirmando justamente isso. Esses novos lugares, vamos dizer, esse acolhimento daqueles que fazem a passagem, né, e que se preparam para uma nova reencarnação ou para seguir adiante, cada um conforme a sua missão. O tempo no plano espiritual é diferente do tempo aqui na Terra. Se percebemos, estamos vivendo também aqui o eterno hoje no plano terreno, pois o ontem já foi e o amanhã nunca chegará. Quando se fala em eternidade, é difícil para a nossa cabeça entender isso. Porque nós contamos o tempo por horas, por dia, por meses, por ano, né? Agora a espiritualidade não. Nós somos eternos perante a espiritualidade. Ou seja, nosso ser, nossa essência é eterno. Agora a gente pensa que isso é no plano superior, no plano da espiritualidade. Mas não. Se for ver, nós também estamos no eterno agora. Porque o amanhã ele nunca chega. Cada vez que a gente chega no amanhã, ele passa a ser hoje. E o ontem, nós não temos mais poder nenhum sobre ele. Então nós temos que viver bem agora, esse minuto, fazendo a diferença nas nossas vidas. Porque amanhã a gente não sabe, a gente pode planejar um monte de coisa. Amanhã, cada um pode pensar, eu tenho esse compromisso. Mas quem vai dar certeza que vai estar ali?
Alguma coisa pode acontecer, tem que viajar para alguma cidade de última hora, tem alguma coisa que alguém chame por um outro motivo, enfim. Então, agora esse momento é certeza. Então, vamos fazer realmente esse momento valer a pena. Essa mensagem é do Grupo Espiritual Lafayette. É eles falando para nós, né? Vivemos em uma época de transição planetária, em que estão ocorrendo mudanças no plano energético dos seres vivos do planeta Terra. Esse é o momento para um mundo mais justo, mais digno, com muita paz e muito amor. Haverá evolução. O planeta será um lugar mais feliz para receber os espíritos, pois nós estamos juntos na jornada diária e planetária. Aprendam a escutar e a enxergar o que vem da comunicação de seres superiores. Há muitos ensinamentos, muitos chamados, e são poucos os que escolhem pensar na eternidade, no infinito ser que todos somos. Porque, na verdade, quando nós temos os problemas a resolver, a gente busca lá fora resolver. Mas aonde nós podemos realmente resolver é dentro de nós. Na nossa interiorização, buscando dentro de nós o caminho. A resposta de tudo que precisamos de nossas vidas está dentro de nós. Quando houve, né, a passagem do Rodrigo na nossa família, eu busquei a força aqui, amparada na espiritualidade, nos amigos, mas aqui dentro é que vinha, dentro do meu ser. Então, sempre que buscarmos dentro de nós, a gente vai agir com mais certeza, vai ser mais certo aquilo que iremos fazer. Porque o coração, esse não se engana nunca. A razão, às vezes, ela nos engana, né? Porque ela é muito calculista nas coisas. Agora, o coração não. Ele enxerga o que nós não conseguimos enxergar. Aprender a transcender com os vários ciclos da vida é o que devemos, como seres de luz e filhos de Deus, nos comprometer. O maravilhoso disso tudo é que um dia, quando tiver a oportunidade de fazerem a passagem, descobrirão o quanto estavam amparados, orientados e quanto evoluíram. Nós temos essa proteção a todo momento. A espiritualidade está conosco a todo momento. Agora imagina a força deles ali tentando nos mostrar alguma coisa e a gente não escutando. Né? Nós, seres humanos, às vezes queremos resolver as coisas do nosso jeito. Mas a espiritualidade está nos mostrando, muitas vezes, uma maneira melhor de resolver algumas coisas. Então, o escutar, o que vem da espiritualidade, escutar o nosso coração, nós vamos acertar mais na nossa vida terrena e também passar pelas dificuldades e pelos problemas de uma forma mais tranquila. Essa é uma mensagem do Rodrigo. Logo que ele fez a passagem, o vocabulário dele era bem jovem. Inclusive, vocês vão ver no livro, algumas palavras bem jovial, assim, chamava o irmão de bro, né? Ô bro, tá, não sei o quê, aquela linguagem de jovem. Com o passar do tempo, as mensagens elas já vieram um pouco mais aprofundadas. Como se assim, no primeiro momento ele quis manter a maneira dele falar, um jeito jovem de falar, para que a gente entendesse realmente que era ele. Após essa reencarnação, que voltou a ser, que caminha de várias reencarnações, as mensagens começaram a ficar assim mais profundas na maneira de se colocar, né? Não dá para perder as oportunidades, elas passam muito rápido. São sopros de vida que não voltam. 24 horas, o dia terreno, um tanto para estudar, trabalhar, e daí? O que mais? Esse mais que é a verdadeira essência da missão espiritual. Pois quando estamos no plano terreno, temos e necessitamos dessas coisas materiais. E a essência? E o espírito? Quando ajudamos-nos para ser esse ser completo, em constante ascensão. Vivi, amei, sorri, chorei. Tudo passa, tudo passei, tudo passa. E o mais importante, trouxe comigo e também deixei, que é o amor. Então, quer dizer, é isso. Nós sempre vamos ter os nossos altos e baixos, mas com amor, olhando a vida de uma outra forma, fica tudo mais fácil, mais sutil. E esta frase, para mim, foi muito marcante, porque na passagem do Rodrigo, os colegas de faculdade fizeram um outdoor e colocaram essa frase, que eu achei assim, que resume muito, né?
Aqueles que amamos não morrem, apenas voltam para a casa do Pai maior antes de nós. E é o que eu percebi, que Ele existe nessa vida após vida. Vários sinais, várias experiências me mostram essa certeza, com outras tantas famílias, desde o lançamento do livro, há praticamente um mês, que toda semana eu estou dando palestras em várias casas de diversos lugares, conversando com várias mães e vários pais, e todos sentem isso, né? Que realmente a vida continua. E nós sabemos que ela continua, como espíritas nós sabemos, né? Que a vida ela vai além, né? Bom, então, quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Para mim foi muito gratificante estar aqui com vocês, falar um pouquinho da experiência que nós passamos e também como superamos. Se perguntar para mim, está totalmente superadas? Não, a nossa superação é diária em tudo que fazemos. Mas com a convicção de que Deus é nosso Pai, e como Pai, Ele está sempre nos amparando, eu sei que jamais nós ficaremos sozinhos, que nós sempre que precisarmos, estaremos junto com eles. Muito obrigada a todos e que a paz de Deus esteja todos com vocês. Obrigada.